Quando estudamos muito as coisas e depois de nós há muito questioná-las, percebemos que o porquê das coisas serem o que são é infinito. E que isso, de certa forma, é sufocante, como se fosse impossível descobrir a verdade, de certa maneira. Essa questão provavelmente levou muitos filósofos à loucura e provavelmente deve ter tido alguma influência em ideias como as de Pirro, as dos céticos, de dizer que é impossível conhecer as coisas. Agora, o engraçado é que eles dizem que é impossível conhecer as coisas ao mesmo tempo que conhecem que é impossível conhecer as coisas. Ou seja, enfim, é autocontraditório em si mesmo esse tipo de tese. É o que Aristóteles dizia, é muito difícil declarações unilaterais, ou seja, que afirmam, tudo é isso, tudo é aquilo, serem corretas, porque a realidade é mais complexa que isso, geralmente. Agora, quando nós percebemos isso, então fica aquela coisa, quer dizer, o que há realmente, quer dizer, o ser é uno, então eu dou o argumento de que o ser é uno. Mas por que esse argumento é? Aí depois, por que a justificativa desse argumento é isso? Depois, por que o porquê do porquê é, entendeu? Infinitamente. E vamos tomar como princípio que para o raciocínio sair sempre correto enfim, ele tem que ter seus porquês. Né? E tendo os seus porquês, é o motivo de nós acreditarmos nele. Né? Ou uma percepção. Né? Mas mesmo a percepção é como se fosse um construto, não um construto, mas algo imediato que tem os porquês em si mesmo. É como se fosse uma percepção imediata do porquê. Né? É como se fosse um. É como se fosse um agarrado, quer dizer, dá na mesma, no final dos contos, na percepção você compreende que a coisa é aquilo, né? Porque é aquilo, mas sabe, por que assim, infinitamente, né? E no raciocínio você compreende esse porquê de uma forma um pouco mais lenta. Mas ainda assim compreende o porquê. Agora, ainda fica aquela coisa, quer dizer, os porquês dos porquês dos porquês. Né? Agora, olha, primeira coisa é simplesmente a percepção, quer dizer, é evidente que deve ser que nossos raciocínios têm fundo e que, por mais que haja essa dificuldade, nós conhecemos as coisas perfeitamente. E que qualquer tipo de rigorismo absurdo ou desrigorismo por conta desta verdade que nós acabamos de perceber é completamente louco, porque não é uma percepção. Né? Agora, e o próprio entender, quer dizer, que de que tudo isso é natural, quer dizer, que de alguma forma essas duas coisas coexistem, essa impossibilidade de conhecer todos os porquês e, ao mesmo tempo, essa capacidade claríssima de nós conhecermos o porquê necessário, de certa forma, né? Elas coexistem juntas e elas advêm do mesmo fundo, quer dizer, a própria percepção natural. Então seria um absurdo negar a percepção natural de que é completamente descabido exagerar na precisão ou é completamente descabido exagerar na falta de precisão. Agora, nós podemos também dizer que assim as coisas são infinitas em si mesmas, quer dizer, de alguma forma até meu ato de entender é um pouco incompreensível porque ele necessita de ser movido, entre aspas, de alguma forma. Né? Mas como que ele pode ser movido se ele é infinito em si mesmo? Quer dizer, todas as partes teriam que ser movidas. Ou seja, nesse universo é como se as coisas fossem todas infinitas em si mesmas, né? E é de fato um milagre que elas aconteçam, que elas se movam, né? E esse movimento naturalmente não pode vir de nós, é claro. Nós movemos um, depois dois, depois três, depois quatro. Parece que esse tipo de movimento vem de algo interno, nós próprios, né? Algum impulso que nos toma e que de alguma forma ainda nos deixa consciente, porque esse movimento também faz parte da nossa consciência, e nossa consciência parece tomar ação por si própria. Só que ao mesmo tempo ela não poderia fazer isso, porque ela é movida por um impulso. Então, aí se quer dizer, é movida pela sua interioridade, quer dizer, fica um negócio meio contraditório. Mas de qualquer maneira parece haver essa movimentação,
essa movimentação divina, na verdade, né? Mas essa não é a questão do vídeo. Acontece que é bom puxar vários assuntos num só para encher de conteúdo o vídeo, né? Mas tá, então, qual seria a solução então disso tudo? É muito simples, na verdade. Os porquês devem vir, então, de um porquê máximo que justifique a si mesmo, pelo fato de ser a si mesmo. É claro que os porquês dentro deste grande porquê justificador são infinitos também, mas de alguma forma a própria existência dele é o porquê cabal de todas as coisas, né? É como se as coisas sendo reflexo dele fosse já a fonte dos porquês, né? Ou seja, as coisas no final terminam como sendo fruto da própria essência desse ser, como se fossem emanações, mas não no sentido cabalístico, quer dizer, emanação como movimento, mas simplesmente emanação como algo que está ali porque a coisa é a coisa, né? Ou seja, porque este ser é este ser. Aí é isso então que nós chamamos de verdade com V maiúsculo. A verdade, ou seja, o princípio de justificação eterno de todas as coisas, né? E é evidente que esse princípio de justificação tem que ser eterno, porque se não fosse eterno, teria algo anterior a ele, né, para justificar a mudança, né? Ou seja, tem que ser imóvel, né? Tem que ser algo que não necessite de movimento, tem que ser algo eterno, né? Algo que não passa, que sempre foi. E como é a justificativa cabal e perfeita da realidade, é natural que nós compreendamos que ele seja a suma perfeição. E se raciocinarmos um pouco mais, perceberemos logo que a suma perfeição tem que ser consciente, porque é mais perfeito aquilo que tem consciência do que aquilo que é inconsciente. E que o primeiro movimento só se inicia a partir do ser inconsciente, ou seja, que tem a capacidade de iniciar a si mesmo. E que um ente, então, que não tem consciência, naturalmente não inicia a si mesmo, né? De qualquer maneira, então isso nós chamamos de verdade, quer dizer, o próprio Deus, né? Que, por sua existência perfeitíssima, dá suporte à existência de todas as coisas. Agora, as verdades com V minúsculo significam aquilo que coexistem com essa verdade com V maiúsculo sem colapsarem racionalmente entre si. Ou seja, sem resultarem numa contradição. E é evidente que não se podem haver contradições, tanto pelo argumento metafísico, quanto também por a simples questão da perfeição, quer dizer. Se Deus se contradissesse, ele não seria perfeito, né? Então, as coisas que concordam com esse princípio, justificação universal, que é o próprio Deus, elas naturalmente têm que ser todas harmônicas entre si. E se nós não somos capacitados a entender tudo, é completamente normal, porque o perfeito dos perfeitos naturalmente escapa de todas as compreensões. E veja só, para ser o perfeito do perfeito, o perfeito tem que ser além da perfeição, né? Ele não pode estar limitado a este nosso cosmos aqui. Ele tem que ser perfeito além cosmos, né? Ou seja, é perfeito no máximo, assim, no máximo. É incompreensível, né? Que ultrapassa nossos limites de entendimento, mas nunca irracional. Tive de fazer um corte no vídeo por causa de problemas estomacais. Mas vamos voltar ao assunto, ou seja, eu estava prestes a alertar sobre o problema de considerar Deus irracional, né? Olha, veja só, os gnósticos, os herméticos, né? Mas eu não estou falando desses gnósticos de YouTube, eu estou falando de gente esotérica, entendeu? Não exotérica. E sendo bem sincero, essa gente de YouTube entende merda nenhuma, tá? Eles podem ter lido os papiros herméticos, eles podem ter lido os papiros mágicos gregos e egípcios, pode ter tudo, cara. Acontece que eles não dominam o âmago da doutrina, que é simplesmente uma revolta contra a existência. Que é enxergar este mundo como uma limitação do ser perfeito. E não advém de nenhum erro lógico. É um completo absurdo, assim, é um completo erro pensar
que eles são honestos. Não, é simplesmente uma revolta, porque quando você mostra o nonsense do argumento dele, ele inventa um novo. E é mais ridículo ainda. O bicho está fazendo força para acreditar no que está dizendo. No final das contas. Ou seja, a base e essa crença na irracionalidade é a base da doutrina da magia gnóstica, né? Da magia, da manipulação das forças cósmicas. Porque eles veem a razão como a uma limitação desse Deus também, então. Só que assim, o Demiurgo, quando ele foi criar as coisas, ele quis fazer uma cópia deste Deus por inveja, né? E fazendo então esta cópia, ele naturalmente teve que colocar meandros irracionais dentro de si mesmo, porque não daria, senão não seria uma cópia. Então, colocando esses meandros irracionais em si mesmo, ele nos permitiu aproveitar desses meandros irracionais para manipular as forças dele mesmo. E como que nós conseguimos fazer isso? Afinal de contas, ele deveria ter sido esperto e pensar lá, não, eu vou aqui fazer uma cadeia melhor, né? E não deixar que as minhas crianças, né, furem-me, né? Porque, aliás, o Demiurgo ele não é um ser separado, ele é tudo, né? Ele é o todo. Existe o oculto, que nunca é mencionado, e existe o todo. Isso é uma distinção importante. É porque nós somos Deus, ao mesmo tempo que não somos. E as limitações nossas são impostas a nós através do vício. E tipo assim, isso é cheio de contradição. Então quer dizer que eu sou culpado de ser o que eu sou? Não. Eles vão dizer que não também. Acontece que cada vez que você lê mais, você percebe que não tem sentido. É pura satanismo, no final dos contos. Quer dizer, é você ter ódio de existência por conta de uma coisa aí que você queria ter feito e você compreendeu que era errado. Simplesmente isso aí. De qualquer maneira, então, isso já foge bastante do assunto, né? Mas isso aí que eu estou dizendo pode ser confirmado a partir de uma leitura esotérica do Corpus Hermeticum, se não me engano, no Discurso Perfeito, no Poimandres, na Chave de Hermes Trismegisto e na Cratera, né? Agora, como isso já foge do assunto, vamos concluir logo este vídeo. Em suma, então, Deus é isso, quer dizer, é a verdade, Nosso Senhor. E em Nosso Senhor não se encontra nada de irracional, encontra-se algo de irracional em nós mesmos, né? Nós que somos irracionais, nós somos dos racionais as criaturas que conseguem entender menos. Exceto, é claro, Nossa Senhora, que foi agraciada. Mas os anjos entendem mais do que nós, né? Então vamos ter um pouco de humildade, vamos? Ao invés de chamar Deus de irracional, vamos compreender que nós que somos limitados. De qualquer maneira, esse foi o vídeo. Até uma próxima vez. Eu ia falar até um próximo dia, mas até uma próxima.